Olá, nesta edição do programa Cena Aberta eu vou conversar com um jovem que é formado em comunicação social, jornalismo, mas o assunto dele aqui hoje no programa Cena Aberta é outro. É um assunto que tem causado em algumas vezes estranheza e também muita curiosidade, que é o paganismo. Eu vou conversar com o nosso Rafael Noleto. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Alexandre. É um prazer estar aqui no seu programa para falar um pouco sobre o paganismo, que é um sistema cultural, filosófico e religioso que vem atraindo interesse de muitos jovens, principalmente aqui no nosso estado, em todo o Brasil e em todo o mundo. Bom, eu já começo perguntando para você qual que é a diferença entre paganismo, misticismo, que acaba sendo tudo muito místico, bruxaria. A gente confunde muito essas coisas, confunde muito essas vertentes, e eu queria que você esclarecesse um pouco para a gente. Para ficar mais fácil de entender, eu vou começar falando sobre paganismo. Okay. O paganismo é um sistema cultural, filosófico e religioso que engloba várias religiosidades e espiritualidades. Por exemplo, nós temos o cristianismo. O cristianismo em si não é uma religião, é uma religiosidade. Em torno dela, ela reúne várias espiritualidades e religiões cristãs. Por exemplo, católicos, evangélicos, todos eles têm em comum serem cristãos, ou seja, cultuam um único Deus, ou seja, a característica do monoteísmo, e acreditam que esse Deus é Jesus Cristo. No caso das religiosidades neopagãs ou pagãs, o que elas têm em comum? São várias também. Tem o Asatru, que é o paganismo nórdico, o paganismo egípcio, que é o quemetismo, o paganismo báltico, que é a Romuva, e várias outras vertentes. A que mais se popularizou hoje foi a Wicca, que é considerada a bruxaria moderna. O que todas essas vertentes elas têm em comum? É o culto aos ciclos da natureza e a honra aos vários aspectos do poder divino, ou seja, várias faces divinas. Então, nessas religiosidades pagãs, você encontra pessoas que cultuam vários deuses e cultuam esses deuses em festivais. E sempre esses festivais, eles têm alguma relação com os ciclos da natureza. Festivais que têm nomes bem afins aos ciclos, como você está falando. Festival da Primavera. Sim. Na religião celta, no paganismo celta, também a gente observa... A Wicca, que é uma das vertentes que se inspirou no paganismo celta, inclusive sofreu bastante influência mesmo da mídia, do cinema, da literatura. Tem os livros como Brumas de Avalon. Eu até trouxe aqui, com licença. Bom, depois a gente mostra. Bom, esse livro, por exemplo, é um dos meus livros de cabeceira, tá bom? Tem uma literatura muito gostosa, uma leitura muito fácil de compreender, apesar do tema ser um pouco complicado e abrangente. E a gente observa que ele faz vários questionamentos, nos coloca a pensar várias coisas. Por exemplo, para eles, o Deus maior ou a deusa, era uma deusa, era mulher, o sumo, era mulher. Então, assim, muitas questões novas aparecem quando você se coloca diante de uma vertente religiosa, religiosidade, como você gosta de falar, não é dessa forma? As religiosidades pagãs, elas chocam, às vezes, no princípio, principalmente aqui no Piauí, que nós somos o estado mais católico do país, um dos mais católicos, que eu não sei como é que está essa questão do censo atual, mas é um dos mais católicos do país. Então, nós temos uma criação que, por vezes, ela é machista, ela coloca o homem como centro das coisas, menospreza as mulheres e não valoriza muito o sagrado do corpo humano. E o paganismo tem muito isso, valorizar a natureza e você enquanto integrante da natureza. Ou seja, o seu corpo é o seu templo. Ao invés de, muitas vezes, você ter um conceito de pagar os pecados martirizando seu corpo, fazendo jejum, não. A gente não faz esse tipo de coisa, porque a gente acredita que é um lugar sagrado o nosso próprio corpo, então a gente tem que honrar os deuses através do nosso próprio corpo também. Bom, quando você decidiu enveredar por esse caminho dessa religiosidade, você sofreu preconceitos, ainda sofre, e principalmente em família? Como é que foi essa relação? Por incrível que pareça, não. Não, Não sofri muito preconceito, porque quando você tem uma espiritualidade, que você esclarece as coisas. Bem resolvida. E a sua família está aberta a escutar o que é aquela religiosidade, o que você pratica. Então, acaba rompendo essa barreira que existe muitas vezes. Mas eu acompanho pessoas que, infelizmente, ainda sofrem resistência por parte da família, no trabalho. Mas são casos isolados, mas infelizmente ainda existe. Bom, daí surgiu de toda a sua pesquisa em relação ao paganismo, quando você se interessou por essa vertente,
surgiu um documentário, né, que foi bastante difundido aqui no estado do Piauí, que é a Teia Pagã. Como é que foi esse trabalho e como a população, o seu público-alvo recebeu? Esse documentário foi fruto do meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, que eu pesquisei justamente as origens, como é que o paganismo chegou no Piauí e tem se difundido com tanta rapidez, e especialmente entre o público jovem, de classe média alta, porque que foi traçado esse perfil aqui no Piauí. Aí, fazendo essas pesquisas, eu descobri que é por conta da grande influência dos meios de comunicação, e especialmente a internet. Porque você geralmente não vê esse assunto sendo mostrado nem na TV, nem no rádio, nem no jornal impresso. Então, onde é a válvula de escape que esses adeptos do paganismo buscam essas informações, buscam se expressar, trocar informações, trocar experiências de vida? Justamente na internet, que é o grande veículo livre da atualidade. E no Piauí foi o veículo que possibilitou a chegada do paganismo em várias cidades. Aí eu fui descobrir adeptos aqui de diferentes vertentes do paganismo nas cidades de Parnaíba, Paulistana, Floriano, que são uma das maiores cidades do estado, onde a internet chegou com mais força e tem despertado esse público interesse pelo paganismo. Quando eu anunciei na nossa página no Facebook que ia entrevistar você, dentre outros artistas que a gente, outras pessoas, personalidades e artistas com as quais estamos conversando hoje aqui nessa tarde no Cine Teatro, teve uma pessoa que fez um comentário, tipo assim, isso tem a ver com magia negra? Quer dizer, o leigo normalmente tem essa impressão. Como que você poderia explicar melhor esse trabalho e desmistificar esse conceito? Esse conceito de magia negra é uma coisa bem recente, né? Já foi gerado recente historicamente. Na Idade Média, ele se fortaleceu por conta da perseguição da Igreja Católica, aquelas mulheres, aquelas pessoas que eram tidas como bruxas, feiticeiras, ou seja, que não seguiam aqueles padrões que eram colocadas como uma obrigação a se seguir, ou seja, seguir a religiosidade cristã. Então, aquelas pessoas que tinham domínio de ervas, de chás, de conhecimentos filosóficos, que refletiam sobre a própria vida e questionavam aquilo que a igreja impunha para elas, então elas eram vistas de forma negativa, como bruxas, pessoas que faziam mal, magia negra. Então, um simples parto poderia ser visto como uma fórmula de magia, o nascimento de uma criança demônio. Então, tudo aquilo foram significados deturpados ao longo do tempo. Então a magia, como no paganismo, muitas das vertentes, nem todas, mas na maioria das vertentes se pratica magia, rituais onde se fazem práticas mágicas, essa magia ela é energia que é moldada. Então a energia pode ser moldada tanto para o bem como também para o mal. Isso depende de cada pessoa. Mas em algumas vertentes, que é difícil falar do paganismo de forma geral, mas em algumas vertentes, como a Wicca, por exemplo, ela tem uma lei, um dogma, que é a lei do tríplice retorno. Tudo que você fizer retorna 3 vezes para você. Então não faz muito sentido a pessoa fazer uma magia tida como negra para prejudicar então alguém. Vamos fazer o bem sempre. Né, para voltar 3 vezes para ela. Então não faz muito sentido. E a maioria das vertentes do paganismo prega a evolução espiritual, o autoconhecimento, a conexão com a natureza e seus ciclos. Então não tem muito a ver esses conceitos de magia negra. Vocês estudam muito, né? É preciso estudar para saber as origens do nosso culto. Eu, por exemplo, faço parte do Cultus Deorum Romanorum, que é o paganismo romano. Ou seja, é uma reconstrução, um resgate daquelas práticas culturais, filosóficas, que eram cultuadas na Roma Antiga. Ou seja, você passa a celebrar aqueles festivais, entrar em sintonia com aquelas faces divinas, e para isso você tem que fazer todo um resgate histórico, que às vezes é bem complicado por conta de material, mas a gente tem que chafurdar nas bibliotecas, na internet. Chafurdar nas bibliotecas. Inclusive, o seu primeiro contato com o paganismo foi exatamente pela literatura. Foi, através de livros. Meu avô tinha alguns livros que não eram propriamente de paganismo, mas eram de ocultismo. Como eu era criança, eu não tinha muito acesso à informação ao paganismo, eu cheguei a estudar logo os livros de ocultismo e aí fui me aprofundando cada vez mais nas religiosidades que têm esse contato maior com os ciclos naturais e com as múltiplas faces da divindade. Teve até o Jornal do Bruxo? Sim, o Jornal do Bruxo foi um dos primeiros periódicos esotéricos ou místicos daqui do Nordeste do Brasil. E aqui no Piauí eu fiz ele durante uns 2 ou 3 anos, era mensal, sempre fazia tipo fanzines e distribuía nos encontros.
Outros materiais que eu faço também nesse sentido de divulgação do paganismo, dos conhecimentos mágicos, esotéricos, todo esse conhecimento que faz parte do paganismo, são os livretos. A gente tem um material aqui, a nossa produção já está... Eu estou aqui empolgada porque a gente aprende, né? E estou aqui aprendendo com você também. Mas a nossa produção está avisando que o nosso tempo já está chegando, né? Já está passando. Mas eu queria mostrar, eu queria que você falasse um pouco. Por exemplo, o panfleto que você fala, um dos panfletos que você fala, aqui é a Vila Pagã, né? Vocês vão ver imagens aqui, enquanto a gente vai conversando sobre esse espaço, né? Que é um panfleto sobre a Vila Pagã, que é a primeira colônia pagã da América Latina, que vai ser localizada em Lagoa do Piauí. Fala pra gente um pouco desse espaço. Várias pessoas já estão acreditando no projeto, apoiando o projeto. Eu até pensei que existia uma resistência maior. Mas tanto pessoas como da cidade, do estado, daqui de Teresina e de outros lugares também estão apoiando esse projeto. Esse projeto visa a instalação de uma colônia pagã, ou seja, vários pagãos vão se reunir lá nesse local. Para estudar, para cultuar. Para cultuar, vai ter espaços de moradia, que a princípio não vai ser possível, mas aos poucos a gente vai implantando esses espaços. Espaços de moradia, espaços de desenvolvimento da economia sustentável, lojas, templos. Então tudo isso a gente vai fazer como se fosse um centro. Então vai ser a primeira colônia pagã da América Latina. É um lugar endêmico, não existe nenhum outro lugar, pelo menos aqui da América Latina. Na Europa existem alguns, nos Estados Unidos não tenho conhecimento, mas na América Latina vai ser o primeiro. E vai atrair muitos turistas, investidores, inclusive para o Piauí. Bom, aqui eu estou vendo, olha, um panfleto, um livreto sobre amuletos e talismãs. Eu também tenho o meu aqui, né? Você já identificou de cara quando chegou aqui? Eu trabalho com a venda de aqui algumas pedras. Tem uma fênix e aqui tem uma ametista. Aí eu já identifiquei que é a ametista. É uma drusa de ametista. Drusa é essa formação que inclui vários pedacinhos de cristais. E a ametista ela tem um simbolismo de relação com a espiritualidade. É a pedra do despertar da espiritualidade. Alguns acreditam que usando ela perto do coração, ou no bolso, ou na carteira, pode despertar o chakra, que é o ponto de energia, que ativa e fortalece seu campo energético, que lhe põe em sintonia com a divindade. Bom, então eu estou no rumo, estou indo no rumo. Bom, aqui tem a arte de preparar poções, eu vou falar rapidinho, tá? Porque senão não dá tempo de te mostrar tudo. Plantas mágicas do Piauí, tudo é obra sua, né? Manual de magia para pequenos bruxos. É bem didático. Bem didático. A face de Janus. Esse aí eu fiz para o festejo de Diagonália, que a gente celebrou agora, que tem até imagens que eu trouxe da celebração do festival de Diagonália. Que é em honra a Janus. Ele é um deus representado com duas faces. Representa o olhar que a gente tem que ter para diversas perspectivas para encarar todos os problemas. Representa o passado, o futuro. Runas mágicas do mar, devocionário de Neptunus, que é o deus das águas. Aí a gente tem a teia pagã, sabedoria da mata, a magia afro-brasiliana, finado Gregório, mártir milagreiro. São documentários teus. Sim, neles eu sempre busco ressaltar essa parte de espiritualidade, não só pagã, mas de uma forma geral. Tanto que a teia pagã fala sobre o paganismo, a sabedoria da mata fala sobre a espiritualidade nativa indígena, a magia afro-brasiliana foi para falar sobre as religiões de matriz afro e o finado Gregório para falar sobre o catolicismo popular. Então são 4 faces. Foi uma fase minha de fazer documentários sobre diversas religiosidades. Bom, eu queria que você deixasse então o telefone de contato, página na internet, e-mail, né? As pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato com você e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que você vem realizando em prol da divulgação e da difusão, né, da cultura e da religiosidade pagã. Certo. Tem um blog do projeto da Vila Pagã, quem quiser conhecer mais, saber como visitar, como fazer parte, é vilapagan.blogspot.com. Tem também o meu blog pessoal, que é rafaelnoledo.blogspot.com. Tem a página da Vila Pagã no Facebook, que é www.facebook.com/vilapagã, e a minha página também. E aí, se você não decorou tudo, é simples, né? Entra na nossa página de assuntos culturais, que é www.pautacultural.com, e você vai ter informações sobre tudo que acontece no programa Cena Aberta e também no programa
Pauta Cultural. Muitos links. Muitos links. Foi um grande prazer tê-lo aqui. É pena que a nossa entrevista é curtinha, certo. Mas não vai faltar oportunidade para a gente estar mostrando o seu trabalho, tá bom? O prazer foi meu, Alexandra. Obrigado pelo espaço. Sempre é bom a gente divulgar um pouco mais para deixar que as pessoas conheçam esse tipo de espiritualidade, que às vezes julgam mal, não pelo fato de má índole, mas pelo fato de desconhecer mesmo. Ok. Bom, nosso programa Cena Aberta fica por aqui, mas você já sabe, tem Cena Aberta toda sexta-feira às 9 horas da noite, mas também tem as nossas reprises aos sábados e domingos. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Até lá!